Mas o assunto que preocupou bastante os produtores e vai seguir preocupando foi o resultado da reunião do Conselho Monetário Nacional realizada ontem, em que foram apreciados alguns votos agrícolas, incluindo a cafeicultura. Então, o Conselho Monetário Nacional divulgou 3 medidas prorrogando prazos para contratar operações. As novidades valem para agricultores atingidos por enchentes na região norte, produtores de maçã e também cafeicultores. Mas o tão aguardado preço mínimo do café, todo mundo ficou na mão, não foi aprovado. O agricultor atingido por enchente ou enxurrada no norte do país tem até 31 de maio deste ano para contratar linhas especiais de crédito com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte. Os produtores de maçã atingidos pela chuva, a maioria em Santa Catarina, podem alongar as dívidas com recursos do BNDES. O prazo vai até 15 de junho. Também foram prorrogadas por 12 meses as operações contratadas em 2012 para estocagem de café. Os recursos são do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFé. A primeira parcela vence em junho deste ano. Já a revisão do preço mínimo do café não tem data para acontecer. Ele serve para a safra que vai ser colhida, ela começa a ser colhida agora que está sendo o processo inicial de colhida, então há um pouco mais de tempo para que a gente possa elaborar tecnicamente qual que seria esse melhor preço e qual que seriam as ações complementares que seriam implementadas depois. Então, o Ministério da Agricultura e o Ministério da Fazenda estão trabalhando no sentido de identificar esse ponto ótimo. Tá certo, você ouviu aí, o preço mínimo do café não foi aprovado, vocês ouviram a declaração ali do seu João Rabelo, né? Mas só para ficar bem clara a responsabilidade, em cima de quem está a responsabilidade dessas decisões, o Conselho Monetário Nacional, ele é formado pelo ministro da Fazenda, senhor Guido Mantega, ministra do Planejamento, senhora Miriam Belchior, e pelo presidente do Banco Central do Brasil, cargo que também tem status de ministro, o senhor Alexandre Tombini. O preço mínimo do café esperado e reivindicado pelos produtores era de R$ 340, mas essa solicitação não foi atendida, embora os produtores tivessem sido aí atendidos na reivindicação de prorrogar os seus financiamentos. Vamos conversar sobre esse assunto com o deputado Carlos Melles, ele é do Democratas de Minas Gerais, conversa conosco direto de São Sebastião do Paraíso. Boa tarde, deputado, tudo bem? Boa tarde, prazer em falar com vocês, Rafael e João. Deputado, o aumento do preço mínimo era a principal reivindicação aí do setor. Não aumentar o preço mínimo nesse momento, ainda que se tenha prorrogado os financiamentos, que efeito pode ter sobre a cafeicultura brasileira? Olha, eu acho que o governo do PT, nesses 10 anos, tem tratado a cafeicultura ainda como a cafeicultura dos barões. Eles não evoluíram. O PT não acordou com a política do café até hoje. Eu fiz um artigo que o café não tinha subido a rampa do Planalto com o PT e realmente não subiu. O presidente Lula sabia, eu não sei se a presidente Dilma sabe bem. Esse negócio de prorrogar prazo de financiamento é dar mais corda ao enforcado que prorroga o sofrimento. Café sem pilares de política, aliás, produtos agrícolas sem pilares de política não se sustenta. Eu ouvi aí a declaração de quem está no Ministério da Fazenda tomando conta dessa área. É um jovem bem intencionado, preparado para ser um homem de política, mas não de política agrícola, de café. Ele realmente não tem conhecimento. Como quem tem também não fez, como era no passado. É um descaso, e quando se prorroga o voto que só atinge os que têm financiamento, a política do preço mínimo, a política de um programa de opções, a política de um PEPRO, uma política de programa de mercado futuro, ela dá sustentação no geral.
E o Brasil parece que se esquece que é o maior produtor e maior consumidor e que tem que dar rumos para a política mundial. O Brasil olha para o pé. E o produtor de café, consequentemente, é prejudicado. E agora os produtores também vão entrar com um pedido mais sério ainda, presidente, que é a desoneração da folha de pagamento que ela fez para todo mundo, para fazer também para a cafeicultura. Porque senão a grande cafeicultura mineira e brasileira, que é a capixaba e a mineira de montanhas, não sobrevive. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor, vou trazer o João Batista Olive aqui para a nossa conversa. Ô João, não sei qual é a tua visão a respeito disso, nós vamos saber agora, mas aparentemente a questão ficou meio manca, né? Porque prorrogou o prazo do financiamento, que era uma reivindicação, mesmo assim os produtores eles estão correndo o risco de terem que vender o seu café por preços ainda muito baixos, né? João Batista, eu vou pedir licença, caiu o seu áudio, estamos com um problema na recepção do seu áudio aqui, vamos tentar retomar o contato, mas eu vou repassar isso que eu falei para você, vou repassar ao deputado Carlos Melles. Deputado, eu vou repassar para o senhor a pergunta que eu fiz aqui, até como uma certa provocação aqui ao João Batista Olive, que era a seguinte, quer dizer, aparentemente essa decisão do Conselho Monetário Nacional acabou ficando meio manca, né? Porque ainda que se tenha atendido a reivindicação do financiamento, os produtores ainda correm o risco de terem que vender o seu café por um preço que ainda é muito baixo. Na verdade, Rafael, se tem o preço de garantia, tem um programa de opção e tem o prêmio de escoamento, quase que a prorrogação é desnecessária porque você sobe o preço, o patamar do preço do café. O problema é que o Brasil não tem limite de sinalização de sustentação de preço. Ou seja, custa 330, 350 produzir e o preço hoje é 280, quer dizer, mas não é hoje, isso vem de longo tempo. Dessa forma, há um desestímulo, eu diria que é quase que uma falta de consideração do governo com um produto que fez o Brasil, que é o café. Certo, deputado, agora sim, acho que estabelecemos o contato lá com o João Batista Olive. João, para trazer você para essa conversa, eu quero pedir para colocar no ar uma pequena tela que nós fizemos um levantamento aqui do custo de produção do café, só para se ter uma ideia do problema. Eu vou pedir para colocar nessa tela no ar aqui. Os dados são do Conselho Nacional do Café, quer dizer, é dado de quem entende do assunto. Olha só, Franca, ali tem os sistemas de produção também diferentes, olha só, Franca, R$ 440 por saca de 60 quilos. Guaxupé, 338. Patrocínio, 359. São Sebastião do Paraíso, de onde fala o deputado, R$ 384. Londrina, 422. Manhuaçu, Minas Gerais, R$ 305. Quer dizer, com esse preço mínimo que se tem e com essa decisão aí, João, só ajuda não, né? Só atrapalha mais e agrava mais a situação, né? Faltou colocar nessa tela aí o preço mínimo atual, que não foi modificado de 260 para as pessoas entenderem a diferença, né? Quer dizer, preço mínimo 260, preço 440 no café da montanha. Quer dizer, quem sobrevive com esse prejuízo? O pessoal acha que isso é tudo brincadeira, parece que não levam a sério esses números. Agora, eu pediria ao senhor João Rabelo, então, o representante do Ministério da Fazenda, que desse uma volta ali para o Manhuaçu, tá certo? Nas regiões de montanha de Guaxupé, que subisse as montanhas, para conversar com as pessoas, tomar um cafezinho lá com as pessoas, para ele sentir o tamanho da injustiça, da crueldade que esse governo está fazendo com a cafeicultura. Porque, como eu queria dizer na minha entrada anterior, que o som não estava aberto, era o seguinte, Rafael, o que se esperava ontem era uma sinalização ao mercado internacional que nós iríamos segurar o café. Nós não iríamos colocar o café no mercado, porque quando você põe o preço mínimo a 340, você faz um pepro a R$40 acima do preço de hoje, que está R$300 a saca. Então tá, olha, o custo 440, negócios hoje a 300, ora, por favor. Aí você coloca 340 no mínimo para fazer um pepro, então você dá uma enxugadinha a 340. Pelo menos isso iria sinalizar ao mercado que o buraco seria mais em cima. Mas agora aqui no Brasil é porteira aberta, tanto faz, né? Tanto faz. Agora,
né? O deputado Carlos Melles é um deputado extremamente experiente, hoje na oposição, é secretário dos Transportes de Minas Gerais, mas está na oposição ao governo Dilma. Ele sabe muito bem que as consequências vão acontecer na eleição. Então vamos falar de eleição, já que a gente não consegue falar da sobrevivência dos produtores, vamos falar da eleição. Vai faltar voto para o governo. Vamos em frente, Rafael. Tá certo. Quero voltar aqui rapidamente fazer uma última pergunta ao deputado. Uma coisa que nós temos debatido bastante aqui no Mercado e Companhia, deputado, é a questão dos próprios números da Conab. A gente tem consultores aí de mercado, até especialistas no mercado de café, dizendo que o mercado internacional pouco confia ou não confia nos números que são divulgados pela Conab, que afinal de contas é o órgão do governo. O senhor acredita nessa tese de que o mercado internacional não dá nem bola para os números divulgados pelo governo brasileiro? E na avaliação do senhor, existe uma forma aí, existe alguma deficiência de estatística aí que possa ser melhorada? Bom, você veja os números, né? A Franca dá 440 o custo de produção, a Guaxupé 330, Paraíso 380, é a mesma região. O cafeicultor é o mesmo, o preço do salário mínimo é o mesmo, o preço da mão de obra é a mesma, a produtividade é a mesma e a Conab. Aliás, o Brasil é um país discreto, não confio nem na taxa, na inflação. O nosso ministro Mantega tem dado as demonstrações que os números do Brasil sobre todos os aspectos. Então, o preço de café é para cima, para baixo, custo de produção, e a Conab não tem credibilidade para dar a transparência que deve ser dada, de dialogar com o mercado. Por que isso aconteceu? E o dado é muito simples, Rafael. Você tem de 94,5 para cá, o salário mínimo, que é o maior componente de custo da produção de café, subiu 1.200% aproximadamente. E o preço do café é 230. Só isso dá para ver que não há uma seriedade no processo. Dessa forma, os adubos, os insumos cresceram 600%. E repito, o café é 200 e pouco. E o João Lima fez uma coisa, ele retratou o preço de garantia da Gola, de 260. Mas ele ficou 5 anos, 176, quando o custo de produção já era quase 300. Então não há seriedade em política agrícola para o café no Brasil. Tá ok. Deputado Carlos Melles, muito obrigado pela participação, pela entrevista aqui, pela disponibilidade de nos atender em pleno feriado. Uma boa Páscoa para o senhor e até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. E a gente já emenda a nossa conversa aqui com o Arnaldo Botrel, presidente do Sindicato Rural de Varginha, Minas Gerais. Arnaldo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, deputado Melles. Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos os produtores e cafeicultores que ouvem esse programa e que assistem esse programa. Agora, Arnaldo, só para a gente ter uma ideia, eu coloquei no ar há pouco um pequeno levantamento de custos em algumas regiões e, infelizmente, não incluía Varginha. Essa relação entre o preço mínimo e o custo, entre o preço e o custo aí na região, é qual? Só para a gente ter uma ideia de como essa medida atinge aí a região. Na verdade, nós temos que considerar que Varginha, o município de Varginha, é também município de montanha. Então, o preço de custo tem que ser comparado com o preço máximo que está aí. Mas a questão é o seguinte, um preço mínimo de 340, nós esperamos no mínimo 380, para que o governo possa fazer as políticas em cima do preço, porque o governo faz as políticas em cima do preço mínimo. Então, se põe um preço mínimo pequeno, aí a coisa começa a ficar mais complicada ainda, né? João Batista Olive, por favor, entra nessa conversa aqui, o Arnaldo está te ouvindo. Sim, Arnaldo, boa tarde. Olha assim, nós não quero acreditar que o governo não vá mudar esse preço mínimo. Mas até mudar, até isso chegar ao mercado, até chegar em Nova York, chegar nas principais praças compradoras, quais serão as consequências práticas que vai acontecer com os cafeicultores, principalmente aos pequenos, Arnaldo? O que vai acontecer? Explique para a sociedade brasileira, por favor. Pois é, João, a questão é o seguinte. Uma das coisas sérias que a gente tem que analisar disso, primeiro é a morosidade e o tempo. Essa reivindicação começou em novembro do ano passado, nós estamos agora em março, final de março, no dia de março. Então o prejuízo que já se acumulou durante o novembro do ano passado e março é muito grande. Até isso virar realidade agora, o mercado a entender e ver isso, eu acho que já foi pro breve, vamos dizer assim, né?
Tá certo, vou agradecer. Pois não, João. Não é só a vaca que vai para o brejo, o posto de gasolina vai fechar. Novamente nós vamos ter um monte de endividados. E o Conselho Nacional do Café, que tem como presidente de honra o deputado Carlos Melles, que nós ouvimos agora, precisa se movimentar realmente e politicamente. Sabe, porque lá o que a gente vê de notícias lá de Brasília é simplesmente briga do Feliciano contra o Feliciano lá na Comissão de Direitos Humanos e nada se preocupam com a agricultura. O café é o maior centro gerador de empregos do país. Isso que a gente precisa colocar em manchete. A maior fonte geradora de empregos do país está em crise, presidente Dilma. Por favor, preste atenção nisso. Ou será que nós precisamos ir a Brasília e fazer o quê? Sei lá. Entendeu? Mas precisamos realmente trombetear. Pelo menos o Canal Rural pode fazer isso. Vamos em frente, Rafael. Pois é, o João, aproveitando, Rafael, a fala do João, quando você falou politicamente falando, questão da eleição, eu aproveito a oportunidade para convocar, para mostrar para nós produtores, cafeicultores, mostrar esses 8 milhões de empregos, transformar isso em voto, para que o presidente, para que o governo possa entender o número de empregos que dá a cafeicultura, mais de 8 milhões de empregos. Então, não está tratando com qualquer um, com qualquer setor. Sem dúvida. Muito pelo contrário, está tratando com um setor de 8 milhões de empregos e que tem os intempéries, que é excesso de chuva, falta de chuva, chuva de granizo, geada e etc, etc. Quer dizer, o produtor, a produtora do Brasil é o que leva a pior, né, João? Tá certo. O João Batista agradecendo a participação por enquanto também. Arnaldo Botrel, muito obrigado pela entrevista, pela disponibilidade de nos atender nesse feriado e até uma próxima oportunidade. De nada, um abraço para todos, para você e para todos que ouviram o Canal Rural.